Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. E nós estamos nessa temporada com o tema Fique Leve. Essa é a série que nós estamos realizando. E o tema de hoje é Exercício Físico, uma prática saudável. No Jardim do Éden, Adão e Eva trabalhavam cuidando das árvores, das flores e dos frutos daquele lindo jardim. E dessa forma estavam também se exercitando. Eles não se cansavam, nem lhes faltava energia para desempenhar o trabalho de jardinagem, o que lhes era algo muito prazeroso. Mas um dia, o pecado encontrou espaço no coração do casal e disse Deus: Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. Com a nova realidade, o pecado trouxe o suor do rosto, no cansaço, fadiga e falta de energia. Contudo, o suor também pode trazer benefícios para a nossa saúde. É o que veremos no estudo de hoje. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco, conectados no nosso canal aqui no YouTube, Rádio Novo Tempo Curitiba. E também você que está conectado conosco através das ondas da rádio. E hoje, nessa tarde de sábado, nós temos a alegria de ter conosco aqui no estúdio da rádio o nosso querido professor Victor. Seja bem-vindo, Victor. É uma alegria ter você Muito conosco. obrigado, pastor. Dê o seu alô aí para os nossos amigos ouvintes, telespectadores da Rádio Novo Tempo Curitiba. Muito obrigado, pastor, pelo convite de estarmos aqui, juntos, para falarmos um pouquinho sobre o exercício físico, um tema bastante interessante e muito importante, e agradeço a Deus por estar aqui também e juntos vamos estudar aqui a palavra, o que o exercício físico, a prática saudável, como que ela é importante para nós. Que legal. Você é formado, então, em educação física, né? Há quantos anos já você é formado? 7 anos. 7 Há anos. 7 anos, estudei no NASP Campus Hortolândia, Uhum. formei lá. Universidade Adventista, né? Aham. E hoje você atua como professor de educação física em quais lugares? Aonde você está atuando? Então, comecei na escola no colégio adventista do Portão. Certo. Aí trabalhei depois do Portão, fui para o Colombo e Vista Alegre. Hum. Trabalhava nas 2 escolas. E agora eu só estou aqui no Vista Alegre. No Vista No Alegre, Vista então. Alegre, aqui do lado. Então, nosso abraço, nosso carinho para todos os colaboradores, professores, a direção aí do nosso colégio do Vista Alegre, né, o Colégio Adventista, e especialmente os nossos alunos, principalmente os que são alunos aí do nosso professor Vitor também, né? Manda aí o seu abraço Um aí para os abraço. alunos, né? Aham. Um E abraço aí para todos os ouvintes aí do Vista Alegre, nossa turma aí, os professores, os amigos, os alunos. que legal, maravilha. E eu também queria aproveitar esse momento inicial para relembrar vocês, que são nossos ouvintes e telespectadores, que se você deseja ter essa revista para que você possa aprofundar seus estudos nessa área, se você deseja ter essa revista Fique Leve, você pode enviar para nós uma mensagem pelo WhatsApp 419-9632-0468. Lembrando que ela é de graça, porque nós temos os Anjos da Esperança. E os Anjos da Esperança, eles já doam para que esses conteúdos, esses materiais, possam chegar gratuitamente até a sua casa. Então, você que deseja ter essa revista ou alguma outra revista de estudo da Novo Tempo, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 99632-0468. E se você também deseja fazer um estudo bíblico através do WhatsApp com a Esperança, você pode enviar uma mensagem para a Esperança 12 98200 0062. E ali você vai ter um menu de diversos temas bíblicos, aonde você também poderá conhecer mais
o plano de Deus para a sua vida. Nós vamos então iniciar com uma oração e adentraremos o estudo de hoje, que fala sobre exercício físico, uma prática saudável. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estarmos conectados com o Senhor, conectados com a palavra e conectados com os nossos amigos no programa desta tarde. Pedimos agora a tua bênção, a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meu amigo e professor Vitor. Então, o tema de hoje, você é especialista nessa área e nós gostaríamos de começar perguntando para você sobre o sedentarismo, né? O que é o sedentarismo e qual cuidado nós devemos ter com relação a uma vida sedentária, a um estilo de vida sedentário? Então, pastor, o sedentarismo ele está ligado, né, a um estilo de vida não saudável. Uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física ou pouco pratica, aquela pessoa que de vez em quando faz alguma coisa, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, com esse estilo de vida não saudável. Então o sedentarismo era isso, aquela pessoa que não pratica nenhuma atividade física, seja esporte ou qualquer uma outra atividade aí, né, que você envolva ali grupos musculares, que você está se movimentando, né? Então é importante a gente tomar cuidado com o sedentarismo, além de que também ele traz malefícios para a saúde, né? Uma pessoa que não pratica atividade física, né, que está sedentária, ela tem riscos ali para a saúde. Pode, pode ter doenças, né, trazer problemas aí de saúde, né? Então, o sedentário, ele é realmente essa pessoa que vive a maior parte do tempo na inatividade, né? É Isso, aquele vida que meio ociosa, né? uma vida mais ociosa, mais uma vida sedentária. Aqueles camaradas que fazem apenas levantamento de garfo e faca e copo, esse não conta, né? Isso daí não conta, esse tipo de levantamento aí não conta. Pastor, eu tenho um dado aqui, ó, de 2023. No Brasil, 47% da população é considerada insuficientemente ativa, né. Então se a gente pegar aqui, né, esse dado de 2012 Hum, para o dado de 2023, né, na atualidade, segundo as pesquisas aí, reduziu, uhum, né, o pessoal ali que está inativo, né. uhum, Acredito sim que isso aí é resultado de trabalhos ali, de incentivos, né, em relação aos cuidados com a saúde, né. uhum. Então a gente vê uma melhora aí, porém, muita gente ainda, pastor, é sedentária. Nós estamos falando aí por esses dados mais atualizados de Hum, quase 50% ainda da população brasileira ainda é considerada, sedentária, né, então realmente é um número muito expressivo, né. uhum. Eh, e é interessante porque alguns às vezes pensam que ser sedentário é apenas não fazer exercício físico, né. Mas o ser sedentário é aquela pessoa que evita fazer qualquer tipo de atividade física, né. Qualquer tipo de atividade física. Por exemplo, pastor, eh, ao invés de eu ir ao trabalho a pé, eu vou de carro. Certo. E seria uma distância que daria para fazer uma Já caminhada daria boa. para fazer uma caminhada, Uhum. né. Pegar o elevador ao invés da escada. Isso, justamente, né. Hum. Então, Lavar o carro, levar o carro no lava-jato, né, ao invés de ao lavá-lo. invés de você mesmo lavar. Então são esses costumes pequenos aí, que queira ou não, você vai deixando o seu corpo inativo, Sim. O né. estilo de vida, né, com o tempo ele foi, proporcionando algumas benfeitorias para o ser humano, mas ao mesmo tempo foi levando o ser humano a cada vez mais a esse sedentarismo, a essa inatividade, né. Uhum. Antigamente a pessoa ia, por exemplo, assistir a televisão, ela tinha que levantar para trocar o canal, né, ela tinha hoje não, hoje ela tem um controle ali e pelo Fica bem controle fácil, né. fica bem fácil. Comida, por exemplo, a pessoa tinha que preparar as comidas. Hoje as comidas, as pessoas compram as comidas prontas. Eh, Se a pessoa iria esquentar uma comida, por exemplo, ela teria que ir no fogo, teria que manusear. Hoje não, ela põe no micro-ondas e já esquenta a comida, né. Então, todos esses,
benefícios, vamos dizer assim, que trouxeram para o ser humano, para a sociedade, em contrapartida trouxe alguns malefícios, dentre eles a vida mais sedentária, né. Isso. Toda essa modernidade, né, Uhum. facilitou algumas coisas, mas deixou o povo aí mal acostumado, né. Uhum. E o sedentarismo, como nós falamos no início aí, né, e você comentou que vai trazer doenças, né, dentre elas hipertensão arterial, diabetes, obesidade, colesterol alto, ansiedade, infarto, né. A gente nunca viu, no passado, como a gente tem visto hoje, pessoas jovens infartando, né, pessoas aí com 30, 40 anos infartando, né, isso não é normal, né. A gente pode tirar como exemplo, né, os nossos pais, né, eu tiro como exemplo o meu pai, que ele teve uma vida ativa ali na roça, né, o pessoal antigo aí vivia bastante e viviam bem, Uhum, né, sempre tiveram ali uma vida ativa ali na roça, plantando, colhendo, pegar foice ali. Então era um trabalho pesado, né, mas estavam ali se exercitando, hum, junto com essa atividade ali na roça, né. uhum. Então veio a modernidade, hoje está tudo pronto ali no mercado, você vai lá, compra, come, e você não precisa nem ir, colocar ali Uhum. no fogão, Sim, só coloca no micro-ondas, está pronto. tá pronto. Até muitas vezes a gente vai no mercado hoje, a gente vê, por exemplo, as saladas, verduras, legumes ali, já cortado. Você compra já em porções cortado Está para pronto. você não ter trabalho nem de cortar mais em casa. Nem em pé a gente fica na cozinha mais, pastor. O que que a gente faz? Deixa lá, vai sentar lá no sofá, Sim, espera dar o tempo, você vai lá e busca. vai lá e busca, é isso mesmo. Muito bem, vamos andando aqui, então se você que está conosco conectado no programa de hoje, você, eh, já se identificou como uma pessoa sedentária, já coloque aí como propósito para que nessa nova semana, após o sábado aí, você já inicie atividade física, coloque o seu corpo para se mexer, e esse é um slogan também do Ministério da Saúde Adventista: "Mexa-se pela vida", né. Muito bem. Professor Vitor, a próxima pergunta é o seguinte: qual é a melhor atividade física para ser praticada? Existe uma atividade física melhor do que as outras? Pastor, a melhor atividade física é aquela que você faz com prazer. Uhum, Então eu não posso chegar aqui e dizer assim: "Pastor, a melhor atividade física é o futebol, uhum, é a natação, é a musculação". Porque para mim o futebol pode ser o melhor, pode ser o que mais me dê prazer, mas para você pode ser o vôlei. uhum. Então Uma corrida, uma isso, uma caminhada. corrida, uma caminhada. Então, quando a gente pensa, qual a melhor atividade física, é aquela que você gosta. Essa sim é a melhor atividade física. É lógico também que a gente tem que pensar assim, ó, mas qual o fim da atividade física que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que emagrecer? Sim, aí existem exercícios que melhoram ali, que proporcionam melhores resultados. Específico. Isso, são os exercícios específicos ali, né. Hum. E então, mesmo dentro dos exercícios específicos, a gente precisa buscar aquilo que a gente gosta, né. Eu acho que isso é muito legal, porque se você faz um exercício físico que te dá prazer, automaticamente você vai sentir o desejo, a satisfação de realizar aquele tipo de exercício físico. Se você vai fazer um exercício que você já não gosta, isso já vai ser um contraponto para que você não faça aquele exercício, né? E claro que existe também alguns outros fatores limitantes, né, que é a própria saúde da pessoa, né. Então, assim, se a pessoa de repente ela tem algumas limitações, às vezes ela já tem algumas comorbidades, é muito importante, professor, que essas pessoas então busquem também, o médico, busquem os profissionais, os educadores físicos, para que possam orientar qual é a melhor atividade física dentro da realidade dela, aquilo que ela pode praticar também, né, porque vamos supor, vamos dar um exemplo, a pessoa ela está aí há muito tempo sedentária, já tem algumas comorbidades, e aí de repente ela fala: "Não, domingo que vem tem uma maratona, eu vou correr 42 quilômetros", o que que vai acontecer com ela, né? É complicado esse tema, né, pastor, quando a gente quer buscar, né, fazer algo e não conhece. Porque
Eu lembro na faculdade, o professor passando lá pra gente, e ele disse o seguinte: o famoso atleta de fim de semana, né? E muitos casos, muitas pessoas acabam se machucando, acabam se lesionando por conta disso. Durante a semana não se prepara, não buscou ali, né? Não fez nenhuma atividade. Isso, não fez um alongamento, não fez uma corrida. Chega durante o exercício, o bicho chega ali durante a bola. Aí o que que ele faz? Aí acha que ele é um atleta, né? Corre, vai para um lado, vai para o outro, muda de direção constantemente, as articulações não estão preparadas, Tem aí as lesões. vem as lesões, né? O Então que deveria fazer bem, acaba fazendo acaba mal. fazendo mal. Então a gente precisa tomar cuidado, né, Uhum. com essa prática de exercício não orientado. Se tem uma comorbidade, igual o senhor falou, vou procurar um profissional para me orientar, Uhum. né, e tomar cuidado também, né, com esses exercícios aí, Hum. eh, que não são diários, né, os famosos aí, os atletas de fim de semana aí, a gente precisa tomar cuidado, né. Sim. Às vezes tem algumas coisas que a gente até comenta e a gente fala assim que 10% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Mas tem alguns casos, que não se encaixa isso. Por exemplo, você diz, se a gente vai colocar o nosso corpo à exposição de uma atividade que ele não está preparado, né, o risco é muito grande. O risco de lesão, da pessoa ter um mal-estar, um mal súbito, né, porque o corpo não está preparado para aquela intensidade. É por isso que muitos profissionais da área, e os médicos, enfim, eles sempre orientam a pessoa que está totalmente sedentária a começar com uma caminhadinha, né. Isso. Começa com uma caminhadinha. Você está tempo parado? Vai lá, caminha 15 minutinhos todo dia, vai aumentando esse tempo aos poucos, né. Trabalhe o alongamento, né, antes, depois, ou seja, a pessoa ela não pode tirar o atraso de 10, 15, 20 anos inativo em um dia, né. Uhum. Eu conheço bastante gente, pastor, que quando a prefeitura, né, quando, a galera posta ali corridas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, o que a gente vê de gente que não anda 1 quilômetro direito por dia E vai correr. e vai correr. Então tem sérios riscos aí, né, pode ter uma lesão, você pode se machucar, né, pode trazer um desconforto. Então, Sim. é muito importante, né, a gente buscar uma atividade física com frequência, né. Uhum. Eu tenho um dado aqui, pastor, da Universidade de São Paulo, né, ali da USP, né, mostra que pessoas que escolhem atividades prazerosas tem 3 vezes mais chances de manter a prática por mais de 6 meses. Uhum. Então qual que é a melhor atividade física? Aquela que você tem prazer, né, e aquela que você consegue fazer Consegue com realizar. frequência, Isso aí. né. Legal. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão, da frequência, mas eu queria aproveitar essa fala ainda, de qual a melhor atividade física para a gente também, comentar um pouquinho com os nossos ouvintes, qual é o melhor momento ou qual é o melhor horário do dia, para se exercitar. Tem, estudos, tem algum dado que fale que tem um melhor momento do dia, que traria mais benefícios o exercício físico? Então, pastor, os estudos mostram aí que pela parte da manhã, né, é um bom horário para você começar ali, até mesmo para você preparar o seu corpo para o restante do dia, né. Uhum. Você prepara o seu corpo ali para o restante das suas atividades, você aumenta ali, melhora a sua circulação sanguínea, logicamente levando oxigênio, você prepara o seu corpo, Certo. né. Eu costumo dizer para os meus alunos, pastor, o seguinte: ali na corrida de Fórmula 1, né, a primeira coisa que eles fazem na primeira volta, o que que eles fazem? O aquecimento. Aquecimento, né, aquecimento de pneu, Ah, aquecimento ali, conhecimento ali. E a gente tem que perceber também, colocar na nossa mente, pastor, que o nosso corpo também é uma máquina, né, nós somos uma máquina também. E a gente precisa aquecer o nosso corpo antes. uhum. Então seria interessante, né, no primeiro momento do dia ali, na parte da manhã, você buscar ali as suas atividades físicas para você preparar o seu corpo, pra você preparar ali, né, a circulação do sangue, o oxigênio, para você levar ali os nutrientes, né, para Uhum. todo o seu corpo, né. E também, pastor, atividades ao ar livre.
né? São As mais lugares ali utilizadas ali. que você tem lugares fechados, né? Você tem uma menor concentração daquele oxigênio puro, né? Oxigênio bom, aquele ar bom para você respirar do que o ar livre, né? O Hum. ar livre você tem uma melhor concentração, né? Você não está perto de pessoas, né? Então você consegue respirar melhor, né? Em meio à Você ter natureza, isso né. em meio à natureza. Maravilha, então, vocês estão ouvindo aí a recomendação, o melhor horário é pela manhã, mas: "Ah, professor, eu não consigo, minha agenda não dá", ok, você consegue qual horário? Entre fazer de manhã ou não fazer de manhã e não fazer em horário nenhum, se você consegue no horário do almoço. Tem alguns que têm um intervalo de 2 horas ali no horário do almoço e vai para academia nesse horário, né. Alguns depois do expediente de trabalho, depois das 18 horas. Existem, academias hoje que já funcionam 24 horas, porque tem pessoas que têm turnos diferentes, né, de atividades, de trabalho, e vão de madrugada, né. Então, ou seja, eh, nós estamos falando entre o ideal e o real. Se você não consegue se encaixar no ideal, que seria fazer o exercício pela manhã, né, ao ar livre. Aqui em Curitiba a gente tem, eh, algumas vantagens, dentre elas em ter vários parques, né, a gente tem, eh, vários lugares públicos, né, que dá para a gente fazer atividade física, mas de repente nós estamos falando com alguns ouvintes aqui que de repente não tem, tantas opções assim. Independente, do horário, o importante é você praticar o exercício físico, Isso. né. E também, pastor, é importante a gente testar, né? A gente pode testar ali os melhores momentos, os melhores horários. Eu já treinei de madrugada, eu já cheguei na academia de um amigo meu às 4h30 da manhã. Eu não lembro se eu treinei nesse horário, mas ali perto, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Pastor, é difícil, porque também tem aquela questão, né, do alimento antes, o corpo ali produzir ali a digestão e ter a energia, né? De manhãzinha também já treinei bastante, no horário de almoço, à noite. Então eu já treinei em todos os horários aí, né, manhã, tarde e noite. E para mim, pastor, né, esse estudo sim mostrou o ideal, que quando você se exercita ali pela manhã, você tem um rendimento melhor no seu dia. Eu senti isso, né, comigo, né, então eu tô falando por minha experiência, mas pode ser que a minha experiência não seja a mesma, né, do próximo. Hum, Pode ser que para uma pessoa o melhor horário dele treinar é à noite. hum. Pode ser o melhor horário para ele treinar, na parte do almoço ali, né, então também tem essa questão. O importante é você estar sempre, né, fazendo ali algo que te dê prazer, né, que você goste e que seja ali também com frequência, né. Uhum, Não seja algo, de vez em quando. uhum. E essa é a próxima pergunta que a gente vai entrar aqui agora, é exatamente isso, né. Exercícios. Tem pessoas que normalmente quando chega no final do ano, ela faz aquelas promessas de ano novo, né. "Nesse novo ano vou começar a fazer dieta, nesse novo ano vou fazer exercício físico, esse novo ano fazer isso, fazer aquilo". Alguns ficam só na promessa, né. Alguns até começam, mas param, né. Alguns até, tipo assim, no ano novo, primeiro dia do ano, ele sai fazer uma caminhada, sai fazer uma corridinha. Aí ele tira uma selfie, aí ele posta no Instagram: "Comecei". Mas e aí, agora a próxima é só no próximo dia 1º de janeiro do outro ano? Qual que deve ser a frequência, tempo, a intensidade, né, dias da semana, quantas vezes, o que que é o ideal, qual que é a recomendação? A recomendação, pastor, ela vem ali, você se exercitar pelo menos 30 minutos ao dia, né, 5 vezes na semana. Esse seria o mínimo. Seria ali o ideal, o mínimo ali para você já conseguir ali os benefícios, né. Benefícios assim: "Opa, ok, tô bem, pelo menos 30 minutos por dia", né. E 5 vezes na semana, então daria ali um tempo de 150 minutos por Uhum. semana, né, se a Com gente pega esses 5.000 5 por dias. 6, Uhum. né, Sem contar 150 o fim de semana, que isso, seria o né. de segunda a sexta, por exemplo. Isso, segunda a sexta. Então já seria aí um tempo legal, um tempo muito bom de exercício físico, né. Uhum. Então,
o ideal seria se exercitar todos os dias, pelo menos 30 minutos. Pelo menos 30 minutos. E e a intensidade do exercício? Como que a pessoa sabe se aquele exercício ele está muito forte, está fraco, né? Como que ela consegue mensurar isso? Pastor, a intensidade do exercício aí vai de acordo com a experiência também, né, da pessoa que está ali se exercitando, né, e das condições físicas da pessoa, né. A gente vê bastante, né, na academia, aquele aluno que chega, primeiro dia de treino dele, aí ele já quer, estourar lá, pegar 30 quilos no supino cada lado, porque ele vê o outro lá fazendo, né, já vê o cara lá com a estrutura física legal, aí ele quer fazer a mesma coisa. Então a gente precisa sim, eh, montar uma rotina de treino adequada para o nosso condicionamento físico. Uhum. Ah, vou começar a praticar exercício físico e já vou sair correndo ali 5 quilômetros, na velocidade máxima. Não, cuidado, começa devagarzinho, com uma intensidade que você consiga fazer, e aí sim você vai intensificando o seu exercício. Maravilha. E por isso, mais uma vez, a importância de você procurar um especialista, um orientador, né? Alguém que realmente possa montar esse plano de atividade para você, de exercício. Ah, mas eu não tenho condições nesse momento. Ok. Hoje você tem várias ferramentas que pode te auxiliar, você pode buscar na própria internet, tem alguns aplicativos na área também de exercícios físicos, que inclusive são profissionais da área que desenvolveram esses aplicativos, né? A gente encontra na internet vários artigos, encontramos planos de atividades físicas, de exercício físico. Então, de repente, na verdade, não há desculpa para a gente falar assim: "Ah, eu não vou fazer porque eu não posso pagar", né. Então você consegue gratuitamente ter essas informações, inclusive a própria revista Fique Leve é uma ferramenta para você ter orientações aí e começar a se exercitar. Então, não dê desculpa, tome uma atitude de você se exercitar e sair desse grupo de quase 50% de sedentários no Brasil, e você não está na lista de pessoas que correm o risco de ter aí graves problemas de saúde. Então, fique esperto, se conecte com a vida, se conecte com a atividade física, com o exercício físico, né. Muito bem, professor, vamos adiante aqui, dentro ainda dessa questão da regularidade, da intensidade, eu acho que um outro ponto para destacar é com relação aos exercícios, na medida do possível, ele ser também o mais variado possível, né, porque o nosso corpo ele é composto por uma série de grupos musculares. Então, se a gente faz o mesmo exercício sempre, vamos supor, pegando o exemplo da academia, eu vou lá todos os dias e faço só supino. Então eu estou trabalhando apenas um grupo muscular, que seria ali o peitoral, por exemplo, né, pegando um pouco ali de tríceps e tal. Mas, existem outros grupos que precisam ser exercitados, né, então a orientação seria trabalhar de uma forma variada, atividades, exercícios variados, seria isso? Isso, pastor. Nós temos, né, 2 tipos de de exercícios físicos hoje aí na literatura, né. Nós temos os exercícios anaeróbicos e nós temos aí os exercícios aeróbicos, né. Os exercícios anaeróbicos nós podemos ter como exemplo aí os exercícios da academia, A a musculação. musculação, né, que você está treinando ali, né, o seu músculo, você está procurando, né, vencer uma resistência ali, né, uma força, você vai aplicar força, e esse tipo de exercício ali trabalha muito bem ali os músculos, Certo, né, fortalecimento e muscular. o fortalecimento muscular. Agora quando a gente vem para a parte aeróbica, são aqueles exercícios que melhoram a nossa condição pulmonar, Cardiorrespiratório. cardiorrespiratória, né. Você tem uma capacidade respiratória melhor, então esses aí são os exercícios aeróbicos, né, aqueles exercícios de longa duração que você vai ficar ali se exercitando por um tempo maior, Hum. né, porém uma intensidade menor,
mas o volume de treino é maior. Então a gente Aí precisa. entraria os esportes, natação, corrida, Isso, futebol, né. Então esses seriam os aeróbicos. isso, as atividades A aeróbicas, né, esteira, a a esteira, bicicleta, isso, muito bem. Então, na verdade, o ideal é que tanto o anaeróbico e o aeróbico seja as treinado. seja treinado, né. Isso, seja treinado. Porque tem pessoas que às vezes fazem só o fortalecimento muscular, mas não têm capacidade cardiorrespiratória. Uhum. E tem pessoas que fazem o cardio e não faz o fortalecimento Muscular, muscular, né. isso mesmo. É mais ou menos se a gente perguntasse para um passarinho que tem 2 asas, qual que é a mais importante, né. Verdade. Qual que é a mais importante para ele das 2? Ele precisa das 2 para Precisa voar. das 2. Então, se liga nessa dica também. Você precisa fazer 2 tipos de atividades, aeróbicos e anaeróbicos, para que você possa ter um corpo totalmente saudável, né. Muito bem. Vamos adiante aqui, você que quer mandar uma mensagem para a gente, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, comenta um pouquinho como que está a sua vida, se você está sedentário, se você tem se exercitado, qual tipo de exercício físico que você tem realizado. E falando nisso, é importante também, professor, só fazer uma ressalva, que atividade física e exercício físico são 2 coisas diferentes, né? Porque atividade física é tudo aquilo que a pessoa faz, a partir do momento que ela levanta da cama, né. Então, o trabalho é uma atividade física, ir para o trabalho, voltar, dependendo da forma como a pessoa vai e vem, enfim, o lavar o carro, limpar a casa, isso é atividade física, né. Lavar a louça. Lavar a louça, né. Tem gente nesse frio agora, entendeu, vai ser maravilhoso lavar a louça, né. Mas enfim, qualquer atividade que movimente o nosso corpo é uma atividade física, né. Agora o exercício físico já é algo planejado, né. Tem o dia, o horário, qual tipo de exercício vai ser feito, né, o tempo, a intensidade, né. Então é importante você que está nos acompanhando, entender que tem uma diferença aí entre atividade física e exercício físico. A atividade física já traz uma série de benefícios, mas o exercício físico, aquele que você se programa, planeja para ser realizado, esse que é o ideal, né. Isso aí, com o exercício você potencializa, né, pastor, os benefícios aí que traz, né, ao você estar se movimentando, né, com o corpo. Maravilha. O exercício físico, ele traz também saúde, além da saúde física? Ele pode trazer saúde, por exemplo, emocional também, professor? Sim, pastor, ele está ligado ali também com a saúde das emoções, né, ele traz inúmeros benefícios aí para a questão da mente Uhum. também. E como que isso funciona na prática? Eh, a as pessoas que praticam exercícios físicos, ao praticar exercício físico, vai liberando alguns tipos de hormônios, algumas coisas que traz uma satisfação, que traz um bem-estar, como que funciona isso daí um pouco? Sim, pastor, tem uma proteína aqui, deixa eu ler para eu não falar o nome errado. É a produção de uma proteína conhecida como fator neurotrófico cerebral derivado, né, na sigla dela é a BDNF. Com a atividade física, há um aumento dessa proteína e ela promove a saúde ali das células nervosas, Ua potencializando o funcionamento mental. Então, se você é uma pessoa que quer se raciocinar melhor, que quer pensar melhor, quer tomar uma decisão melhor, tá aí um fator importante, praticar atividade física. e tem até um estudo aqui que a revista também traz, né, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas na Universidade da Geórgia, né, nos Estados Unidos, pessoas que praticam algum exercício físico possuem menos sentimentos de preocupação, apreensão, nervosismo, em comparação com as pessoas sedentárias, né. E aí, o que você comentou aí, é mais conhecido, pelas pessoas, a as atividades, elas vão regulando essa neurotransmissão ali da noradrenalina, da serotonina, né, que são ali
o que atua na diminuição dos sintomas da doença depressiva, né? A serotonina ali vai trazendo a satisfação do prazer, do bem-estar, né? E quer comentar mais alguma coisinha em cima desse ponto aí? Sim, pastor, é aquilo, né, os benefícios ali da atividade física, né, eh, melhora o humor, né, então aquela pessoa que está mal-humorada, aquela pessoa desanimada, que não tem vigor, então o exercício físico ele traz esse benefício, né, reduz o estresse, ele também combate ali também a ansiedade, a depressão. Então é importante a gente estar praticando, porque, o exercício físico, né, ele vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor e também essa parte da autoestima, né, a parte das emoções ali também, você melhora, né, você tem um quadro de melhoras ali na depressão, ansiedade, Então não é apenas benefícios físicos, mas também emocionais. emocionais. Maravilha. Eh, e todas as pessoas podem participar, podem, realizar exercício físico? Por exemplo, na terceira idade, né, a gente tem percebido que o ser humano, ele tem vivido mais, né, e e hoje a estimativa de vida ela tem aumentado, consideravelmente. Ah, e tem alguns estudos nessa área que mostram que um dos fatores para a longevidade dessas pessoas é a atividade física, é o exercício físico nessa faixa etária, né. O que que você poderia comentar um pouquinho sobre o exercício físico na terceira idade? Sim, pastor, é interessante a questão da terceira idade, porque assim, quando nós estamos ali na juventude, vai indo até chegar à terceira idade, para a gente chegar com qualidade de vida, é importante estarmos ali com o nosso corpo ativo, né, para você chegar bem na terceira idade. Uhum. Agora uma pessoa que nunca treinou, nunca praticou exercício físico, nunca fez nada E já é idoso. e já é idoso, como que a gente pode fazer? Sempre bom, pastor, procurar um profissional para saber as condições clínicas desse idoso. Primeiro o médico, né. Primeiro o médico ali para avaliar tudo certinho. O médico falar assim: "Ó, você possui isso, você tem esse quadro, nós temos esse diagnóstico", né, então ele vai encaminhar ali para um profissional da área, né, um educador físico. O educador físico vai saber o que que eu posso fazer com o idoso, né, Uma com atividade direcionada, né. direcionada. Por isso é importante a gente buscar aí, né, se você vai cuidar do seu pai, cuidar de sua mãe que já está numa idade aí, né, é importante a gente buscar esses cuidados, sim. Mesmo nunca tendo praticado algum exercício físico, pastor, o exercício físico ele tem demonstrado sim, uma melhoria ali na qualidade de vida Os idosos. dos idosos, né. Questão de autonomia, né, a pessoa conseguir, eu já vi bastante, treinamento ali de idosos, exercícios simples, mas que ajudam eles ali a levantar da cama, levantar de uma cadeira, né. Quantos idosos que a gente vê aí, pastor, que não consegue levantar da cadeira, né, precisa ali estar na mão para ajudar a levantar, né, tem todo aquele cuidado na cama, às vezes alguns até caem, Uhum. né, então E isso é decorrência da perca da massa muscular com o tempo, né, as e pessoas vai perdendo vai a perdendo a força, força, né. muscular, óssea ali, né. Então, o exercício físico para os idosos vai melhorar, né, essa força muscular, essa força óssea, né, evitando então o risco de quedas, facilitando a questão da mobilidade deles, né. Isso. Né, questão do equilíbrio, né, pastor, e também o humor, né, melhora o humor do idoso ali, da pessoa que já está numa idade também, né, melhora ali a memória, pastor, importante Uhum. também. Eu tenho um estudo aqui, pastor, ó, da Fiocruz, em 2021, mostra que idosos ativos têm 35% menos chance de desenvolver demência. Olha só. Olha só que interessante. É um número realmente muito expressivo, né, Isso. os idosos que se exercitam. Então os nossos amigos, telespectadores, ouvintes, se você já está nessa faixa etária, da melhor idade, ou tem algum familiar, algum amigo, vocês estão vendo aí os benefícios da prática do exercício físico para a sua saúde
física, para a sua saúde emocional e, consequentemente, a sua longevidade, né. Então, quanto menos exercícios físicos e contatos sociais, mais rapidamente o idoso envelhece e enfraquece. Então, é muito importante que o idoso esteja ativo e também se relacionando socialmente e não se isolando, né. Eh, então o professor aqui ele já comentou também sobre outros benefícios, como a questão da memória, né, inclusive até em questão de recuperação mais rápida, né, de alguma doença, de alguma infecção. Quando a pessoa ela é ativa, ela consegue se recuperar de uma forma mais rápida, né. Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui então, professor, que o tempo ele avança, né, e a gente já está caminhando aqui praticamente, para os últimos, minutos aqui do nosso estudo dessa tarde sábado, né. Existe um outro grupo que às vezes as pessoas perguntam, quais são as orientações, quais são os cuidados e se é possível, as gestantes, praticarem exercício físico? Muito importante, pastor, saber que a mãe, né, quando ela está ali grávida, ela também procurar a orientação de um profissional, né. Existem casos, né, tristes de atividades de casa, né, a mãe acabar ali perdendo o seu bebê, né, por conta de que, não pode pegar determinado peso, não pode fazer determinado movimento, né. Então, tô gestante, eu vou ali começar a praticar atividade física para melhorar a qualidade de vida minha aqui e do meu bebê. A gente precisa tomar bastante cuidado. Por isso que é sempre importante, pastor, aquela vida ativa, né, no exercício físico, né. Uma pessoa, uma mulher que a vida inteira dela praticou atividade física, praticou exercício físico, ela vai ter uma melhora, ela vai ter uma melhora ali na gravidez, né, e também com questão relacionada ao ganho de peso, né, e também aquelas outras coisas que as mulheres incomodam, né, as varizes ali. Então, também relacionado ao quadro de ansiedade e preocupações. Então as mulheres, né, que desde antes já vêm ali com atividade física, já ativas, elas conseguem passar uma gestação melhor. Só que: "Ah, nunca pratiquei, o que que eu posso fazer agora durante a gravidez?". Procura um profissional e ele vai saber sim o que você pode fazer, o que você pode melhor fazer. E existem casos também, pastor, que eu já vi, igual, né, eu mencionei um que caso simples e acabou tendo ali uma, né, uma a tristeza acontecendo. E já vi outros casos, a minha professora da faculdade, ela grávida, ela fazia balé. Agora imagina, né, então nós temos extremos aí. Por que que um pode, o outro não pode? Justamente isso, porque o corpo de cada um é individual. Uhum. Então a gente precisa sim buscar uma orientação médica para saber aquilo melhor que a gente pode fazer. Assim, né, entra também as gestantes. Maravilha. Um dos exercícios físicos muito recomendados para gestantes é a hidroginástica, né. As atividades na água ali que tem um menor impacto, né. E uma outra recomendação importante também é que, os exercícios físicos para gestantes possam se encaixar ali principalmente após os 3 meses de gestação, que é quando o feto ali ele já, né, já está ali nesse processo mais consolidado de formação e o risco de repente de um aborto ou alguma coisa já é menor, né. Então, mas o que você falou é essencial, procurar um profissional para ver qual é o estado de saúde dessa gestante, se ela vem de um quadro sedentário, se ela sempre foi ativa. Então se ela sempre foi ativa, ela vai conseguir fazer um balé. Mas se ela nunca foi ativa, querer fazer um balé não vai dar certo, Não né. vai. Então, você buscar as orientações, mas é possível sim, você que está gestante ou você que pensa em breve engravidar, então é muito importante para a sua saúde e até para a saúde do seu bebê, você se exercitar no período da gestação ali, né. Maravilha. E pessoas que têm osteoporose?
Exercícios físicos também combinam com as pessoas que têm osteoporose? Sim, pastor, é muito importante as pessoas que possuem, né, osteoporose, elas estarem praticando exercício físico, porque o exercício físico, né, todo aquele momento que você gera força, você está fortalecendo os ossos. Então aquela tensão que você tem nos músculos, nos ossos ali, até mesmo atividades de baixo impacto, né, vai produzindo aí essa melhoria ali, né, no fortalecimento dos ossos. Então é Uhum. muito importante as pessoas estarem procurando também, pastor, sempre. Ah, tem alguma comorbidade, preciso procurar primeiro um profissional para saber o nível de atividade física que eu posso fazer. E assim o educador físico ali vai me orientar melhor no treino ali que eu posso estar fazendo. E aqui tem o dado aqui também da Organização Mundial da Saúde, né, 10 milhões de brasileiros possuem osteoporose. Então é um número relativamente alto, né, de pessoas hoje no Brasil. Então precisa estar atento aí com relação também a essa doença aí que enfraquece os ossos, né, que vai causando dores nas articulações, dores nos ossos e levando a um estágio aí de fragilidade. E principalmente os idosos também, né, vai perdendo ali a quantidade de cálcio e tudo mais, então precisa, junto com um médico, um profissional da educação física, buscar realmente ali, ter uma qualidade de vida com atividades específicas, adequadas, mas é essencial, porque muitas das vezes pensam que por ter osteoporose não pode praticar nenhum tipo de exercício físico, né, então, na verdade, eles podem sim, mas desde que seja feito com orientação, com cuidado, para que ele possa buscar ali um aumento da força muscular, porque é o músculo que suporta os ossos, né. Então, se ele fortalecer a musculatura, automaticamente ele vai ter ali, eh, uma proteção, eh, da estrutura óssea também, né. Muito bem, estamos caminhando para o final aqui, e nós temos mais um grupo específico também, professor, que é os diabéticos, né. Qual é a orientação com relação aos diabéticos, e a importância, a necessidade, do exercício físico para os diabéticos também? Igual nos outros casos, pastor, do idoso, da gestante, a primeira coisa, procurar o médico, né, para você saber ali o nível, né, que você está ali no seu quadro clínico, ali no seu diagnóstico, né. Eh, Porque para uns casos mais graves é um jeito, para uns casos mais leves pode ser de outro, né. Então o exercício físico, ele é importante também para os diabéticos, por quê? Porque ele ajuda a controlar, né, o nível de açúcar no sangue. Então, quando a gente está ali praticando atividade física, né, a gente aquele açúcar em excesso ali no sangue, ele é usado ali, né, como fonte de energia, então você vai eliminando aquele açúcar, né, que está em excesso. Só que isso precisa sim ser com orientação médica, porque senão, pastor, em alguns casos pode dar a hiperglicemia, Que é o o aumento. aumento, né, a pessoa vai lá, ingere ali alguma comida, e o nível de atividade física dela não foi intenso o suficiente para baixar, e também pode ter os casos de hipoglicemia, né, que a pessoa comeu ali alguma coisa, foi praticar exercício físico, abaixou demais o sangue dela. Hum. O sangue não, o açúcar, né, abaixou demais o açúcar, e aí vem os casos de hipoglicemia. Então por isso que é sempre importante a pessoa estar buscando uma orientação ali, primeiro ali do médico, né, e depois de um educador físico, para não ter esses desconfortos, né, durante alguma prática ali, né, do exercício físico. Maravilha! Professor Vitor, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, a sua presença aqui, trazendo todas essas orientações importantes para a área, para a prática do exercício físico, né. A gente trabalha muito dentro da comunidade cristã, dentro da igreja adventista, os 8 remédios naturais, né. E o exercício físico é um deles. E é interessante porque quando a gente vai em um médico, fazer um check-up, ele sempre começa com um exercício físico, né. Comece um exercício físico
porque do exercício físico a gente vai conseguir agregar os outros remédios naturais, né? Dentre ele, o uso, mais uso da água, se for ao ar livre, a luz solar, o ar puro. Automaticamente a pessoa, através do exercício físico, ela vai conseguir dormir melhor, né? A alimentação, ela vai buscar uma alimentação mais saudável. Sábado passado a gente falou isso, com a nutricionista Pamela também, né, ela esteve aqui conosco sábado passado para trabalhar esse assunto da alimentação saudável. Então, queríamos agradecer muito a sua presença, o seu tempo, né. E qual seria o último recadinho seu aí então, para os nossos ouvintes, telespectadores, para a gente ir concluindo, o nosso programa de hoje? Se você não começou, comece. Ainda dá tempo, cuide do seu corpo. Lembre-se de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né. Já vindo mais para a parte religiosa, né, pastor, Deus criou a gente para que possamos viver com saúde, né, e equilíbrio, né. Então a gente precisa sim estar cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, né, até mesmo porque uma pessoa que tem um corpo que tem uma saúde boa, pastor, se comunica melhor com Deus, ouve melhor a Deus, né. Então é muito importante a gente estar cuidando do nosso corpo, né, que é morada do Espírito Santo, né, que é morada de Deus, né. Então a gente precisa ser mais grato a Deus, né, e também respeitar, né, a Deus que criou a gente tão perfeito e a gente não cuida, né, do que Deus nos deu, né, que é algo tão lindo que é o nosso corpo. Amém, amém, é isso mesmo. E se algum ouvinte, telespectador, quiser entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida, para de repente até contratar você como um personal, né, tá, ou buscar algumas orientações a mais nessa área, como que eles conseguem te encontrar? Você tem aí um Instagram, tem algum contato que você poderia compartilhar? Tem um tem um Instagram, né, pastor, que meu nome é um pouquinho mais diferente aí, Soletra aí. é Wictor, né, o Vitor com W, Ok. né, Vitor underline Rodoval, você pode estar me procurando lá. E também, né, a escola aqui, Adventistas do Vista Alegre, né, gostaria de estar falando com o professor Vitor, né, eles vão encaminhar ali para mim, você pode buscar no Google lá, né, o telefone da escola, O está endereço. mandando uma mensagem ali que não tem erro. Maravilha. Muito bem, queridos. Por mais que passemos por situações na vida em que nos sintamos exaustos, como um atleta após horas de treino, há uma promessa para aqueles que esperam no Senhor. A palavra de Deus diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, capítulo 40, verso 30 e 31. Em que área da sua vida você precisa renovar as suas forças? Por que não se entregar hoje ao Criador, pedindo que ele lhe dê o condicionamento necessário para ser capaz de enfrentar os desafios da vida? Tome a decisão, agora mesmo em seu coração, de estar sempre junto à fonte da força que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para que o professor Vitor termine esse nosso momento pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a sua vida também. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelo lindo corpo que o Senhor nos deu. Ajude-nos, Pai, a cuidar, para que possamos ter também uma melhor comunicação com o Senhor, para que o Senhor esteja sempre habitando em nossas mentes, em nossas vidas, no nosso corpo, e ajude-nos, Pai, a estarmos sempre buscando a melhoria e a saúde, e que possamos buscar sempre também a nossa comunhão contigo. Amém. Seja feita a tua vontade, nos abençoe, abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, e ajude-nos, Pai, a buscar esses hábitos saudáveis, para que eles sejam sempre praticados em nossas vidas e isso possa se tornar rotina. Amém. Seja feita a tua vontade, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Gostaríamos de mais uma vez agradecer pela sua presença, pela sua participação. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, a Rádio Novo Tempo de Curitiba, para que outros possam ter a oportunidade de ter acesso a esses conteúdos, que com certeza será uma bênção para a vida deles também. E fica o nosso convite para o nosso próximo sábado, vocês estarem conectados conosco também, às 15 horas, no programa Na Palavra. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, pois em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.